Você quer saber quem é seu pior inimigo? Quem é o seu pior adversário? Então fica aqui, porque hoje nós vamos conversar sobre isso. Inclusive, existe um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, de Timothy Gary, que fala a respeito dessa questão. E eu vou falar aqui algumas coisas baseadas nele, baseadas na TCC. Ele fala a respeito do seu adversário interior. Ele diz que o seu maior adversário não está no outro lado da rede. Ele está dentro da sua mente. Exatamente isso. E isso é muito sério. Você precisa entender isso, acolher e cuidar para que a sua mente, que está com você 24 horas do dia, não te atrapalhe, mas seja tua parceira. E esse livro nos ensina que dentro de nós, de cada pessoa, existem dois eus. O primeiro eu, ele é crítico, ansioso, ele cobra, ele julga, ele é controlador. Ele faz comparações e ele sente. Ora, ora. E o eu, dois. Ele é natural, tranquilo e intuitivo. Ele sabe fazer as coisas, ele aprende sozinho e executa bem. Quando não é sabotado pelo eu, que é crítico, julgador. O problema não é a falta de capacidade do ser humano. O problema é a interferência mental, porque aqui na nossa mente existe, assim como diz Joyce Meyer, um campo de batalha que precisa ser ponderado, dominado, cuidado, porque senão nós não vamos fluir como deveríamos fluir. Eu trouxe aqui algumas coisas para que você venha refletir e faça isso com calma, com tranquilidade, porque isso pode ser um divisor de águas para você. Por exemplo, a TCC fala da autossabotagem. E este livro propõe a autossabotagem como seu maior inimigo, seu maior adversário. E a autossabotagem, ela vem com palavras, com frases que referendam e que mostram as suas crenças inadequadas. Palavras como: eu sei que eu vou errar, eu erro sempre. Eu sou muito ruim nisso. Estão me olhando, estão me julgando. Ninguém confia em mim, ninguém acredita em mim. E isso cria uma tensão enorme e trava o seu corpo e piora o seu desempenho em todas as áreas, não só no jogo, como diz o livro, mas na sua vida social, pessoal, profissional. E a lição é: quanto mais você tentar controlar tudo com a sua mente, pior você vai executar. Ele conta que é importante você deixar as coisas fluírem naturalmente e confiar no eu 2, já que o eu 1 ele é crítico, tem medo, então se sabota, aliás, sabota você, inclusive naquilo que você sabe. Lembra que às vezes a gente paralisa, não consegue fazer nada, dá o branco? Então, a ação do eu número 1. O eu número 2, não. Ele te deixa fluir. Ele deixa o corpo aprender por observação, por repetição e por sensação. E quando precisa daquele aprendizado, ele te coloca, te dá à disposição. Ele não aprende com bronca mental, com sentimentos de inferioridade, com palavras negativas. Ele trabalha melhor com a confiança e não com a pressão. E atenção, gente, é necessário ter uma atenção plena, porque essa atenção plena, quando você está executando alguma coisa,
ela domina a ansiedade. E aí, ao invés de você ficar pensando só no resultado, deixe fluir as coisas naturalmente. Não fique pensando no erro do passado, porque hoje você pode fazer diferente. Não pense no julgamento dos outros, você não sabe nem o que eles estão pensando na realidade. E quando você estiver preocupado, respire fundo, acalme o seu coração e a sua mente. Isso é muito importante. Esteja presente no presente, mas de forma tranquila, deixando o eu dois, que te dá paz, dominar. E aí, diante disso, eu te digo que o foco é dissolver a sua ansiedade, porque aí você consegue estar melhor fazendo o que deve ser feito. Aprender sem julgamento acelera o seu crescimento. E para isso é preciso aprender a se amar, a não se julgar, a não se criticar. Porque errar sem se xingar gera aprendizado rápido. Errar sem se criticar gera segurança, porque você sabe que vai aprender. E errar se criticando o tempo inteiro pode gerar um travamento emocional e físico também. E a lição é que a autocompaixão, o amor próprio, gera progresso. A autocrítica excessiva gera estagnação. E isso é muito sério, porque isso acontece em todas as áreas. E o verdadeiro game da vida emocional é o seguinte: se em uma dada situação tiverem dois jogadores com a mesma técnica, adivinha quem vai ganhar? Quem tiver mais domínio emocional. Aquele que está deixando o eu número 1 dominar, provavelmente vai fracassar, mesmo que seja por pequenas coisas. E a lição então é controle emocional. É necessário você manter o controle emocional na sua vida. Você não precisa se atacar para melhorar. Você melhora mais rápido quando você confia em si, quando você deixa as coisas fluírem, porque o silêncio interior, ele é bem mais poderoso do que a força bruta. E a ansiedade é o que, como diz também a TCC, é excesso de futuro. Assim como a depressão é excesso de passado. Então, viva o presente. Viva na paz. Porque aí você consegue fluir em todas as áreas. Ok? E diante da vida, eu peço que você trabalhe o autoconhecimento, a espiritualidade na prática, a inteligência emocional. Porque assim você vai deixar o eu que é crítico, que é julgador, mas que tem a sua função, se unir ao eu 2, que gera paz, tranquilidade e aprendizado rápido. Quando eles se fundirem, aí haverá o equilíbrio. Então, busque sair do quadro da ansiedade, da autossabotagem. E com isso, melhore, como diz a pastora Thalita. Mulher, melhore. Melhore como ser humano e tenha uma melhor performance profissional. Melhore como ser humano e tenha relacionamentos bem mais saudáveis.